Opa! Fala, Kratos, beleza? Tá bom, meu querido? Tô bom, ué. Tudo jóia, tudo jóia. Melhorou da gripe? Pô, mano, melhorei, tá? Finalmente. Ah, não, é dias de luta, dias de glória, né? Fala não, cara. Semana passada a galera da Live tava ligado, mano. Tava quebradaço. Você tá doido. É, vivendo sobre aparelhos com base de dipirona, né? Não tem o que fazer. Foi exatamente isso que aconteceu. O meu aparelho era de pirona. Não, essas partes. Mas então, como é que tá o pessoal? Tá animado? Tá esperando algum assunto mais conveniente? Como é que estão as dúvidas? Já tem Então, alguma e aí? pergunta? E aí, eu já vi algumas perguntas. Na verdade, a galera tava até precoce, tá? Eu deixei pra eles fazerem as perguntas aqui Hum, mais pro momento agora, porque pô, já tava me lotando de perguntas antes de eu começar aqui, né? E, quem tá Jóia, jóia. perguntando aí que tem gameplay hoje, inclusive, Matheus, é o seguinte, tá? Provavelmente, se você acompanhar o chat, você vai ver que a galera vai ficar me perguntando o tempo inteiro cadê a gameplay, porque hoje eu vou jogar Europa Universalis 5, tá ligado? E o povo tá meio viciado nessa parada, entendeu? Magos Aztecas ainda? É, o povo tá muito viciado nesse esquema, mano. Tá Eu foda. entendo, eu entendo, eu entendo. Faz parte, eu tô consumindo tudo que dá, teu canal não tá me suprindo mais já. Pois é. Mano. E até eu, pessoalmente, na verdade. Mas, sim, eles já fizeram um monte de pergunta. Inclusive, eu já tava aqui ventilando já umas ideias aqui com eles já pra fazer aqui. E, inclusive, tá aí, né, no tema nosso aí, da conversa de hoje, petróleo, taxas, juros e IA. Inclusive, sendo IA aí um assunto que, inclusive, pessoalmente, pra mim, mais interessa, pra falar a verdade. É, eu não sou um grande conhecedor, mas a gente pode trocar uma ideia sobre esses assuntos, né? Ok. Até porque, pô, tá extremamente quente. Não parei de ver a semana inteira o pessoal falando sobre isso. Até tem tweet do Michael Burry também, que mexeu outras coisas. Bom, enfim, tá um tema bem quente que eu acho que vai ser bem legal conversar sobre. Sim, sim, sim. Bora lá, então? Bora, bora. Deixa eu pegar aqui uma caneta para ficar um pouco mais visível. Vocês conseguem ver quando que eu risco, né? Sim, sim. Tá dando Perfeito. pra ver. Pessoal, primeiro de tudo, tá? Eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp. Eu vi muita gente tentando abrir conta aqui conosco no escritório e já tendo conta na XP, então isso tá tendo um bloqueio de fato. Então, o que que a gente vai fazer para solucionar esse problema? Me chamem. Quem tentou realizar inicialmente a abertura de conta ou o contato com um dos nossos assessores previamente, me chama aqui que eu vou estar encaminhando depois para a pessoa indicada, tá? Que eu acho que vai ser mais fácil também de resolver. E sério, eu acho que para cada uma pessoa que tentou abrir uma conta, outra já tinha e ficou bloqueada e não conseguiu, tá? Uhum. Então Isso é uma aí, coisa que a inclusive, era gente. algo que você já tinha me falado, né? Pra Isso, galera que já isso. tem conta e tal. Então, ó, se você já tem conta no XP por algum motivo, cara, conversa com eles que eles fazem só a transferência lá, o processo interno lá, pra você ficar na custódia deles, né? Isso, que tenha basicamente falta informação, né? Se a pessoa tentou reabrir uma conta e ela não sabia, pô, falta informação, daí é só ela me passar um dadinho lá específico que a gente finaliza e tá tudo certo, fica dentro de Ai, casa. ai Matheus, estão falando que você tem voz de A, pô. Estão pedindo pra você se provar aí, mano. Você existe mesmo. Se eu mostrar o meu gatinho, conta? Talvez. Joia, joia. Não, tá sendo É... sacanagem esse negócio de IA também, né? Pô, tu Não, fala atende um não. telefone e tu fala bom dia. E automaticamente, bom dia, com a tua voz. Né? Até Fala não. inclusive, das pessoas que a gente entrou em contato, eu tenho registrado lá. Ficou esperando alguém falar do meu pessoal. E como a pessoa não falou, a outra também não falou e falou, pô, eu tava com medo de ser golpe. Mas Não, enfim. não, nossa, cara, isso porque nem vou me estender tanto nesse assunto de IA, não, mas na parte de criação de conteúdo da internet, meu amigo, isso daí tá sendo um bagulho assim, sinistro, tá? Sinistro, cara. A galera tá realmente questionando coisas reais e coisas que não são reais, eles estão levando como real, tá um bagulho muito doido, mano. É um ambiente meio Acontece. estranho. Acontece, faz parte. Mas enfim, vamos lá, me interrompa quando necessário, tá? Não tem nenhum Ok. problema sobre isso. Começar a falar um pouquinho sobre um assunto que Inclusive, acabou. Pode falar. Antes da gente começar, se vocês aí que estão assistindo tiverem alguma pergunta para fazer aqui no ao vivo, todas as perguntas pertinentes aí que vocês forem fazendo aí, eu vou levando em consideração aqui e vou levantando aqui para ele, tá bom? Então podem ir comentando aí sobre, dissertando e fazendo suas perguntas aí, beleza? Pode continuar, Matheus. Show, perfeito. Começando aqui por um tema mais quente, querendo ou não, né? Basicamente, nas últimas semanas a gente teve a resolução da questão da margem equatorial, que é para aumentar a capacidade produtiva do Brasil, assim como a gente já viu acontecendo com a Guiana.
né? Então, uma certeza que se estima muito com essa questão da margem equatorial é que o Brasil precisa disso quanto antes. Até porque, senão, até em 2029, a gente vai perder em muito capacidade produtiva e vai começar a ir para um caminho que não é tão bom. Mesmo que o próprio governo fique falando de transição energética, é um tema que é importante. Tá? A Petrobras, quem gosta de investir em ação, né, até aproveitou talvez a queda dela recente, é um tema que acaba sendo cada vez mais importante. E com a pauta liberada, né, pô, vamos poder começar a explorar novamente, libera para ter alguma expedição que outra. Mas muito dinheiro já foi gasto nesse processo. Foi quase 1 bilhão desde o início, desde as primeiras descobertas, ou pelo menos entendimento de que teria sim petróleo na margem equatorial, que pô, se estende desde o Rio Grande do Norte até o Amapá, basicamente. Muita Pode me coisa. corrigir caso a geografia estiver errada, tá? Não, Com eu sei que, relação. inclusive, na verdade, tem a Guiana ali do lado que tá passando por um boom econômico gigantesco por causa de petróleo também, né? Exatamente, exatamente. Claro, a economia, dado as ressalvas, né, ela é extremamente menor, ela é bem pequena comparado com o Brasil, Com certeza. mas, de qualquer forma, o peso que teria para o Brasil é fenomenal. Até porque a gente estaria tendo mais uma capacidade de quase 30 bi em reservas, nos colocando mais ou menos na quarta posição hoje, se eu não estiver enganado, tá? Em questão de reservas de petróleo. É muita coisa. E eu não estou falando agora de margem equatorial, tem outros estudos também lá no Rio Grande do Sul, na região entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, que também teria pesquisas relacionadas para identificar se naquela região também teriam. Então, se o Brasil, com todo o território ultramarino também, conseguir aumentar, pô, talvez uma Arábia Saudita, não sei. A gente conversou na última live para não ficar como se fosse a doença do petróleo lá dos holandeses, né? Sim, sim, sim. Então, se fosse algo do tipo que seja mais próxima da Noruega do que propriamente da Holanda do século XVII, século XVIII, lá com as tulipas, né? Enfim, é um tema que eu acho bem legal de falar. As É, previsões, elas são positivas, tá? Pode falar. mas é aí que tá, tipo, a gente já tem mais ou menos alguma previsão do tanto que isso vai impactar na produção nacional de petróleo, uma estimativa? Olha, a gente só tem previsão e dados com relação propriamente a quanto que teria que sido investido, né, para Sim, poder sim, os começar a gastos. extrair, que é em Uhum. torno de uns 16 bilhões até 2030, assim como também a gente tem a questão de o quanto que tem de capacidade, que é a questão de 30 bilhões de barris. Sim, Então sim. ficaria mais ou menos nesse patamar. Vamos botar a Petrobras hoje como referência, tá? É basicamente dobrar o que ela já tem. É muita coisa. A gente estaria dobrando a produção atual. Se conseguisse ir de início ao fim no mesmo estado que a gente está agora, com poços, querendo ou não, maturados já. Né? Uhum. Mas para isso precisa andar bastante. Mas a nossa Petrobras, querendo ou não, ela é uma empresa extremamente eficiente no que ela faz. Dadas as devidas proporções, frente a outros players, né, que não precisam cavar buraco no meio do mar para poder encontrar petróleo, ela é muito eficiente, tá? Isso aí, inclusive, faz a gente pensar também sobre a questão do xisto, né? O Andriense aqui tava até falando aqui no chat aqui, né? Que, enfim, né? A gente ainda vai usar durante décadas, se não aí séculos até, né? O petróleo ainda. Não tem como, né? Nossa Uhum. civilização é dependente de petróleo. Não à toa que é um dos ativos mais comercializados aí no mundo, né? Uma das commodities mais comercializadas do mundo. Mas, de toda forma, esse custo, né, de extração de petróleo nesse ponto aí, como você falou, que, bem, a Arábia Saudita literalmente só tá com a pá ali na areia e já arranca o petróleo ali jorrando loucamente, né? A Uhum. gente não, né? A gente tem esses 16 bilhões aí que eles já estão planejando investir aí para poder ter esse retorno. E isso daí meio que começa a me acender tipo uma dúvida. Será que a gente, por exemplo, vai conseguir de fato refinar esse petróleo ou a gente vai continuar nesse modelo que a gente tem hoje com a Petrobras? Porque a Petrobras hoje nada mais é do que. Tudo bem que ela tem refinarias próprias, né? A gente refina petróleo e tudo mais. Só que a gente já tem essa ideia de que boa parte desse petróleo, muitas vezes, a gente próprio aqui domesticamente não consegue refinar ele, né? Isso meio que leva a crer de que talvez isso vai ser um commodity exportado, né? E a gente vai continuar com esse modelo aí. Eu não sei se a previsão de investimento, como você disse, 16 bilhões da Petrobras, envolve algum tipo de processo nesse refino desse petróleo. Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Tu me lembrou agora a questão de Passadina, né? Uhum. Não sei se é esse o nome correto da Passadinha. questão, Acho que é mas assim. basicamente o Brasil ele investiu muito dinheiro para poder ter refino próprio
e até hoje não está no 100%. Sim, Né? sim. E 16 bilhões eu acho que não é nada perto disso, tá? Para extrair. Refinar seria muito mais Muito mais caro. eficiente e, consequentemente, tu tá manufaturando, tu tá tornando mais eficiente algo que tu já tem. Uhum. Consequentemente, botando valor agregado e, consequentemente, podendo custar mais, né? Cobrar mais caro sobre esse Sim, produto. sim, sim. Então, não faz sentido que o Brasil não olhe para esse ponto. Ele fala muito de transição energética, de economia verde, teve até, não sei se está tendo ainda a COP30 agora, Sim, lá em mas Belém. não tem como não falar de refinar aqui dentro. Não Sim. vi, particularmente, não vi nada sobre esse tema aqui no Brasil ainda, mas deveria voltar. O grande problema é quando envolve gastos bilionários, a gente tem a burocracia e, consequentemente, também a demora, né? Então teria que ser algo muito mais rápido. Então, certamente vai ficar na mesma coisa de sempre, né? Talvez a É, gente vai ter que terceirizar para alguma empresa externa. sim. É, não importa se a gente vai ter a Petrobras em si fazendo esse refino em território nacional, né? Não precisaria de ser eles necessariamente, mas ter esse processo de refino nacional seria muito interessante até para a questão de soberania nacional, se a gente for pensar, né? E também para nossa economia de forma geral, né? Porque imagina o tanto que isso nem ia agregar no nosso mercado, né? Pô, você tá maluco. Pois é, quando que a gente fala até de um tema que vai vir depois, né? O Rockefeller propriamente ele não cavava buraco, deixava as empresas cavar buraco para ele então ter o monopólio da refinaria, né? Então ele refinava só a ponta do processo produtivo, né? Não Que era todo extremamente ele. mais eficiente. Claro, ele tinha ao longo do tempo, depois ele vai ter algumas outras posições de cavar o buraquinho, né, lá no Texas, Uhum, enfim, onde for, mas de uma certa forma ele acabou dominando por conta da refinaria, não por conta de cavar poço. sim. Então, olhando 6 por meia dúzia, eu acho que faz mais sentido a gente, de fato, começar a pensar dessa forma. Mas, de novo, acaba tendo que envolver burocracia e o Brasil não é muito bom com isso, né? Sim. É. Torçamos pelo melhor, né, cara? Torçamos pelo melhor. Sim, mas basicamente o que atrasou bastante, né, que se não me engano até desde 2007 já tinha assim indícios de que aqui tava riscando, né, de que aqui na região teria alguma coisa de petróleo, foi a questão ambiental, né? A gente pode falar isso. E uma coisa que eu tinha como certa que ia acontecer quando eu comecei a estudar sobre o tema é que o presidente atual ele queria ser a pessoa responsável por tanto começar a exploração no pré-sal quanto também iniciar a exploração na margem equatorial, né? Que são momentos que acabaram, querendo ou não, revolucionando a economia brasileira, né? Não, Commodities. eu vou te falar. Tem a galera aqui no meu chat que eles investem em Petrobras, né? A galera é investidora, né? Já tá sempre acompanhando, né, essas novidades aí, Petrobras, né? Sempre tem destaque e tal. Eu vendi ontem. Tá vendo? E aí, cara, a galera tava, tipo assim, toda hora que saía uma notícia de que o Ibama tava barrando a licença, eles vinham Ah, aqui não. xingar, mano. Já xingava puta aqui no chat. Ah, velho, puta que pariu, eles não liberam essa porra, e não sei o quê. Finalmente, né? Finalmente liberaram aí, cara. Enfim, Sim, sim. realização de lucros, cara. Tá vendo? Não, e quase todas as empresas do setor acabam sendo afetadas por isso, né? Porque tem plantas que têm que ser operacionalizadas, tem que estar em Sim. andamento. Tem a A Prio passou expectativa por do um. investidor Isso. também, que acaba sendo frustrado, né, nesse processo. A própria Prio acabou passando por um cenário parecido em 2023, repetiu em 2024, e agora eu acho que de novo tá com isso, tá? Então é super comum quando a gente fala de questão ambiental, juntamente com uma questão mais relacionada à Matheus exploração de Zanotti petróleo, mandou até mineral. R$ 5. A gente tem a Boa Braskem tarde, agora parabéns pela voltando live. a ser Muito alvo interessante esse de falas, conteúdo né? da Porque Marco começou a valorizar Investimentos. bastante, mas ela tem, né, aquela questão de uma dívida que ela tem com a população que vai até 2030, ou a partir de 2030 ela vai começar a pagar, por causa daquela parte propriamente de sal, se não me engano, né? Eu tô errado no sal, tenho certeza que isso é isso, tá? Mas acabou afetando, querendo ou não, a população, mas, né, ela está sendo também alvo novamente de especulação, subindo, querendo ou não, tá? Mas, enfim, sobre a questão de Petrobras, Só um instante. Matheus, obrigado aí pelos 5 contos. O cara mandou um donate enquanto estava falando. Galera, evita de mandar um donate enquanto ele tá falando as paradas, senão eu vou ter que tirar o donate, tá ligado? Fica quebrando aqui a linha de raciocínio. Muito obrigado. se for Se para vocês mim, eu quiserem. aceito. Quem vai recusar o Pix, né? Mas se alguém quiser mandar aí alguma pergunta em momentos específicos aí que a gente tiver mais tranquilo, pode mandar, tá? Inclusive no chat mesmo, tá? O chat tá tranquilo de eu Uhum. acompanhar aqui. Pode continuar, Matheus.
Perfeito. Aqui eu extraí literalmente do G1, tá? Falas do Lula sobre a questão de Petrobras, e reforça tranquilamente aquela questão. Sou a pessoa que começou a explorar o pré-sal e também serei aquela pessoa que vai estar explorando a margem equatorial. E o Brasil vai precisar fazer isso, tá? Não tem o que fazer. A pedido do IBAMA, a gente tem algumas questões e a Petrobras ela já resolveu a situação. Tá? Ele até tem algumas outras falas que ele menciona que a Petrobras nunca teve nenhum derramamento de petróleo. Eu, particularmente, eu fico até incrédulo se for de fato verdade esse assunto. Tá? Mas é uma questão, de fato, que a eficiência da Petrobras para esse assunto ela acaba sendo eficiente. E ela tem um monopólio, querendo ou não. Né? As pessoas, as empresas têm que comprar dela os poços para explorar. Né? Sim. Mas, enfim. Ela, Vou, ela, ela meio que tem um direito sobre os territórios, mas não necessariamente ela vai explorar todos eles, né, diretamente, então. Perfeito. É aquela questão, né? Se tá debaixo da terra, pertence ao governo. Sim, tem isso mesmo, né? Inclusive o Blaze falou ali, né? Por que uma bomba de petróleo a mais é revolucionário? Cara, é porque essa bomba de petróleo a mais que você tá falando aí vai Ela vai dobrar. dobrar. Porra, você tá maluco, cara? Agora, tem toda aquela questão que nem a gente tá comentando do refino aqui e tudo mais, né? Tem muito mais coisa envolvida. Isso não vai salvar o Brasil, mas, porra, é algo significativo, com certeza. Não, não vai. Mas se a gente fosse falar que esse valor seria revertido para a população, pega de novo o PIB per capita da Guiana. Dá Sim, uma conferida nos últimos 10 anos no você tá boom que louco. É teve, tá? absurdo, absurdo. Então, para a população, querendo ou não, foi revertido. Ou se espera que algumas pessoas tiveram um ganho potencial bem maior, né? Não É. sei se foi distribuído igualmente, como é que foi as coisas, né? Socializar os meios de produção, Ah né? lá, lá, lá. Já, o cara tá falando que quer a gasolina R$ 2 o litro. Tá vendo, mano? Aí você vai quebrar a Petrobras, cara. Os caras estão investindo 16 bilhões pra tirar o petróleo lá do fundo do oceano. E Mas vai ter aqui, problema. eu queria fazer uma pergunta aqui, passar pra você do Braga. Ele falou, Matheus, poderia explicar o seu raciocínio pra vender as ações da Petrobras? Tá, perfeito. É possivelmente uma pessoa que tá comprada em Petrobras, tá? Sim, sim. Eu fiz só um trade, vou ser bem sério contigo, Braga. Bateu 29,85, olhei as posições que tava, não era uma posição que eu acho ruim, tem carteira, mas vi que tinha um potencial para tá ganhando um dinheirinho. Então fiz 10% e foi embora, tá? Foi Sim. só isso. Não teve Aproveitou o nada de momento, né, meu amigo? exato. Tem gente que faz isso com cripto, tem gente que faz isso, sei lá, com ações, day trade, mas daí eu já tenho um pouco de repulso. Tá? Mas eu gosto da empresa, por isso que eu investi nela, tá? Sim. Investi por pouco tempo e fui embora, já fiz várias vezes isso com Petrobras, não tem nenhum Mas a problema. Petrobras é foda, né? Tem aquela parada que eles sempre falam, né, cara? Tipo assim, quem tem ação na Petrobras é questão de ficar tempo suficiente ali até se decepcionar com alguma decisão absurda. É a questão do risco político e principalmente ruído, né, que a É. gente acaba passando. Porque, de novo, a empresa é extremamente eficiente. Vamos comparar a Petrobras e Vale aqui nesse sentido. A Vale, quando a gente fala em extração de minério de ferro, porra, é a melhor empresa Sim. do mundo. Vamos falar assim. Ela tem concorrente? Tem. Concorrentes parelhos? Tem. Mas ela é muito boa. É, ele é Tá? muito A competitivo. Petrobras ela é tão boa quanto. A Sim. grande questão é o envolvimento político que acaba pesando muito em decisões, em quem está lá no topo, A da Vale onde acaba que vai o sofrendo um pouco dinheiro. menos desse ruído, eu imagino, né, hoje em dia. O governo ele tenta pressionar, por exemplo, para quem vai estar sentando na cadeira do rei, Sim. mas não necessariamente ele consegue. Até Uhum. porque os acionistas hoje têm mais peso do que propriamente o governo. Né? Uhum. Ah, acho que no Capitalism Lab tem essa questão, não lembro, tu pode me corrigir, de quanto por cento as ações vão estar sendo negociadas a mercado e quanto vai ficar na custódia do próprio dono da empresa, né? Sim, 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 tem. E se tu tem mais de 51%, querendo ou não, tu manda. É, o governo continua, né, presente lá, fortemente. Mas Não. querendo ou não, a gente vê menos esse ruído, assim, por isso que eu fiz essa pergunta, porque a Petrobras, pô, é só a gente ver a crise lá de 2013, né, 2014 lá, onde um dos principais a serem rechaçados ali foi a própria Petrobras e suas refinarias, diga de passagem, né, que a gente tava comentando Quase agora. quebraram a Petrobras, né? É, Se a gente fosse falar assim. Mas, enfim, dando até seguimento, né, nessa questão, sequência, eu quis trazer também uma parte sobre o encontro que teve, de novo, do Trump e Xi Jinping. Né? Eu falo de novo porque é um assunto que a gente está o ano inteiro basicamente falando. sim. Primeiro, a primeira apresentação que eu fiz para vocês foi não sei se alguém se lembra, tá? O Modi, o Xi Jinping e o Putin se reunindo para Uhum. falar sobre um encontro na OCX,
eles discutiram um pouquinho mais sobre tarifas, que é um tema, querendo ou não, que o ano inteiro está tendo repercussão, né? E a gente consegue verificar que a volatilidade na bolsa, quando começou, bolsa americana, tá, diga-se de passagem, quando começou esse tema e, de fato, o Big Stick ter um nomezinho lá, tarifas, e como é que está ao longo do ano, como é que foi o desenvolvimento ao longo do ano. E novamente com essa nova proto-guerra comercial. Não sei se o Gigante acompanhou, mas basicamente o novo tema seria a questão das terras raras, que acabam impactando mil e uma coisas que a gente acaba utilizando, e principalmente tecnologia bélica, né? De fato. A gente sempre fala, a guerra é muito cara se manter. Um drone lá, um Gripen, custa centenas de milhares de dólares, assim como qualquer outro caça hoje de quinta geração custa pra caramba e precisa de terras raras. Então, Sim. quem detém, querendo ou não, a extração, refina e manufatura de terras raras tem muito poder. Esses dois players acabam tendo que negociar. E basicamente o que aconteceu foi o Trump falando, vou te taxar, o Xi falando, tá bom, tu não vai receber minhas terras raras, e o Trump falando, vamos conversar. Tá, então foi basicamente o cenário assim que aconteceu lá em Busan. É foda, cara. Os chineses. Eu fico imaginando o quanto que, tipo assim. Como que foi essa decisão, né, a nível nacional? Porque isso não foi algo criado ao acaso, né? A China construiu isso já tem muito tempo, né? E o mundo simplesmente depende dos caras agora pra isso e tá todo mundo querendo correr atrás. A gente comentou isso na última live que a gente fez, no último papo que a gente tava comentando aí, né? Mas quais são as novidades em relação, então? Porque eu vi, inclusive, que o quê? Um mês atrás o Trump já estava ameaçando aumentar de novo as tarifas da China, algo assim? Exato, e foi exatamente no mês passado que iniciou e até que teve essa freada, tá? Do início da Uhum. guerra comercial. Até aqui, só para deixar esse slide parado para vocês, para entender um pouquinho quais setores são afetados pelas terras raras, tá? Uh, mas foi algo tão rápido que movimentou o mercado, mas logo deu uma freada. Então eu vou quase que botar de escanteio esse tema, tá? No momento. Sim. A grande questão é, uh, de fato, está sendo utilizado como Big Stick, política antiga americana, Uhum. mas ao mesmo tempo a China ela tem um peso muito forte, como tu mencionou. Ela está há muito tempo já estudando, muito tempo extraindo, e ela tem uma eficiência tão grande nesse mercado que o próximo slide ele acaba tendo uma concretude muito maior. Quando a gente fala em reservas, o Brasil também está lá entre as maiores reservas de terras raras. Canadá também é um player importante. Mas quando a gente fala de produção mineral, o jogo começa a mudar. Quando a gente fala de refino, a China tem um peso ainda maior. E a questão de imãs também é um tema que está sendo cada vez mais abrangente, tá? Imã, eu não sabia dessa dependência do mundo de imã chinês, não. É que a gente tem aquele pensamento do 1 a 0, imã de geladeira? Pois é, não, pô, imã é extremamente usado em tudo quanto há de alta tecnologia, se a gente for parar pra pensar, né? Tudo que funciona à base de campo magnético. Perfeito. Eu não sou um grande conhecedor de ímãs, tá? Então não vou me Eu estender no também assunto. não, mas eu sei que é muito importante. Perfeito. Mas tem uma questão aqui muito forte, né? Como é que uma economia ela se deixa ser dependente de outra? Sim. Sempre teve aquela questão que no capitalismo, querendo ou não, é muito mais fácil tu focar em produtos que tua população vai ser mais eficiente ou que a tua geografia vai te favorecer. A China, ela querendo ou não, ela domina o meio da cadeia tecnológica, né? Aquelas Uhum. tecnologias de meio, não de fim, como por exemplo, finalizar o celular, né? Uh, é com ela. Então é mais fácil ela pegar e subir e começar a desenvolver questões como IA, que vai ser um tema que a gente vai falar bastante agora, ou questões relacionadas a chips, do que propriamente ela não precisa descer, porque ela já está dominando essa questão. Já os Estados Unidos, quando a gente fala de ter uma supremacia tecnológica, é visível. Os Estados Unidos, eles basicamente têm as maiores empresas do mundo, vai ter um slide para falar só sobre isso, tá? Mas é muito mais difícil a população pegar e descer e, por exemplo, querer fazer engenharia de petróleo ou alguma Uhum. engenharia mineral, focar em alguma coisa para isso. E eles não fazem. Já Algo, a China domina toda a parte tecnológica desse meio de pelotão, né? algo que eu já percebi, né, e que inclusive isso é algo que inclusive o próprio Trump ventila às vezes nos discursos dele, né, com esse papo aí de tarifa e trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos e tal.
é que, bem, como você falou, né, apesar dos Estados Unidos ter as maiores corporações, e se a gente for ver por nível de investimento e de inovação, realmente eles dominam o mundo nesse quesito quase, porque a China realmente já está despontando em vários setores, também competindo diretamente com os Estados Unidos em indústria de ponta, inovação, mas ainda assim, a China ainda predominantemente domina esse meio aí que você falou realmente, né? A questão é que os Estados Unidos meio que perdeu com o tempo a sua capacidade de produzir, o know-how da produção, né? E meio que terceirizou isso pro mundo inteiro e ficou só no escritório, né? E aí o Trump vem com esse discurso de, não, a gente tem que trazer as indústrias de volta pra cá porque a gente não tem só que criar, a gente também tem que produzir, né? E aí estamos nessa daí, nesse exato momento, com a China produzindo 90% dos imã, 87% da produção de refinado, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos sendo o maior demandador disso daí, né? As empresas dos Estados Unidos, porque são elas, no final das contas, que estão usando boa parte desses produtos aí, né? Se for para pensar. Sim, até sobre esse tema, talvez o chat deva ter pesquisado mais do que eu vou falar, tá? Não tenho nada sobre isso hoje, ou até tu se lembre, Kratos. Mas em 2023, 2024, voltou a se falar muito sobre exploração espacial. E como que a NASA parecia que ter esquecido de fato a tecnologia para continuar a exploração. Já a Eu China, vi ela algumas coisas começou sobre a isso. evoluir bastante, já tinha calendário perfeito de quando ia continuar, quando ia começar a explorar, quando basicamente eles iam ter uma base na Lua, por exemplo, assim, quando iam chegar em órbita em Marte, enfim. Já a NASA, ela tinha esquecido. Estava tendo que depender de uma empresa, por exemplo, como a Tesla. Não Sim. botando demérito na Tesla, na verdade, demérito total na Na parte da NASA. SpaceX, no caso, né? Eles É, esqueceram. Pois é, SpaceX, não Tesla, né? As porque duas tudo é são Elon Musk lá, do né? Elon Musk, exato. Então são todas coisas que, de fato, parece que o governo deixou de lado, né? Sucateou, basicamente. É foda. Bem, caro também, né, meu amigo? Tem esse ponto aí. Caro, extremamente caro quando que a gente fala por assim, né? Mas quis deixar aqui algumas questões ainda só para finalizar esse tema de China e Estados Unidos, que em contrapartida, vamos falar, pô, Estados Unidos vai voltar a ter terra rara e a China vai receber um pouquinho de soja dos Estados Unidos, né? Não é 6 por meia dúzia, não. Aqui a gente vai conseguir vender alguma coisa. E a redução, em certa medida, aconteceu, né? Até trouxe aqui a informação de quanto que estava e para quanto vai ir agora, mas ainda é pouco, né? Quando a gente fala de um mercado muito mais aberto. O que traz, querendo ou não, um alívio para o comércio, como a gente viu, a volatilidade não foi tão alta quanto foi lá em abril desse ano, mas ela ainda fica receoso. Só que cada vez mais o mercado mesmo vai ficar tranquilo com essa ameaça de tarifa, porque ela vai acabar, ela vai perder força. Ou vai ser uma questão mais de ameaça sem fins de fato concreto, porque vai prejudicar os dois lados, como seria esse caso, né? Eu acho que o principal baque já aconteceu, né, Matheus? Porque, tipo assim, aquele laço de confiança, né? Porque até então, né, se a gente for pensar o status quo até agora, antes do Trump chegar, era de que, pô, a China é um Opa. lugar seguro para investir, a gente vai poder investir, a gente vai poder trazer os produtos que a gente consegue produzir lá para cá, a gente pode comprar dos fornecedores chineses e tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso, é capital indo para lá, produto vindo para cá e tudo mais. Aí o Trump chegou, né? Então, tipo assim, agora, mesmo que volte à situação anterior, eu acho muito difícil do empresário, né, dos detentores do capital ali nos Estados Unidos voltar a injetar tanta grana assim na China, porque, pô, se acontecer uma vez, acontece duas, né? Acontece três, acontece quatro. Quem vai arriscar? Né? Então, meio que eu acho que agora a gente realmente já passou pela parte pior e independente, sinceramente, do tanto que ele aumente ou não a tarifa, óbvio que ainda tem a questão das terras raras, tem coisa que é insubstituível, né? Ainda existe essa dependência. Mas eu acho que a tendência é cada vez ficar menor, né? Porque o pior já aconteceu, na minha opinião. Que é a questão da confiança ali, né? É aquela questão da criação de precedente. A gente falou bastante sobre a MP303, que logo após a live do último mês ela caiu. Não sei se alguém notou isso, mas logo após a gente ter conversado ela tinha caído. Mas criou-se um precedente de que pode voltar a acontecer, logo as pessoas vão pensar duas vezes antes de executar, antes de realizar algum investimento e vai travar todo o capital. Né? Sim. Já em contrapartida, o que liberou o capital e está voltando a ser falado é corte de juros nos Estados Unidos. Né? Uhum. E já com previsão também para o Brasil de cortes para 2026, o que já era também esperado. A grande questão do corte de juros dos Estados Unidos é mais uma questão para liberar a própria economia, pressão
interna, né, para poder estar liberando esses juros que para eles são sim elevados, que eles acabam ficando numa banda e não de fato travado que em nós, né, que nem nós tá 14,90 para eles na questão do CDI, tá? Para eles fica entre 4 e O 3,75. 14 nosso é o 4 pra eles, né? Eu falei 14,90 só para alguém não me corrigir, por causa do CDI, tá? Que Sim, sim. geralmente a gente atrela mais a questão da Selic. Mas enfim, o que está motivando novamente os cortes e que possivelmente vai ter um ou dois nos próximos meses ainda, tá? Basicamente, uma desaceleração clara da economia que ela já está acontecendo, a própria questão também de desemprego crescendo é algo não de fato preocupante, porque é choque, né? A economia ela tem que tomar um choque para frear a inflação. Dessa forma, de fato, é eficiente. Se aumenta os juros para frear a inflação, por exemplo, isso é o remédio amargo da economia. O Sim. Brasil conhece extremamente bem É. e domina essa arte, querendo ou não, tá? Apesar que eu estava até conversando com alguns clientes e investidores também recentemente sobre como que o Brasil está acostumado a ter um juros alto e por conta disso ele nem reduz o próprio ritmo, né? Então é Parece que a algo. gente nem depende da taxa de juros para seguir a vida, né? Parece que o Brasil vive numa realidade separada do resto do mundo, né? Black Friday se mantém igual, as pessoas É, compram tudo igual. Pô, vou comprar um carrinho aqui com 50% de imposto, é tudo igual, deslocou da né? realidade. Exato, acaba sendo, querendo ou não, um ponto de inflexão. Mas, para mim, o tema principal do corte de juros, querendo ou não, é os mercados no mundo inteiro crescendo. Não é só o Brasil que está aumentando, que Ibovespa está batendo 160 mil pontos semana que vem, 15 fechamentos seguidos com alta. Não, a gente está olhando para a Colômbia, para México, para a Índia, todos os países, querendo ou não, estão subindo com esse mercado novo, né, que foi um tema que a gente falou lá em setembro. Né, porque mudando um pouco a lógica do jogo, quem dá as cartas, como as cartas são dadas, também os próprios fundos que têm muito dinheiro, eles começam a investir em outros lugares. Né, Sim. eles começam a olhar outras posições. Pô, vou montar uma posição em China para estar tá precavido caso o meu presidente ele tarife a Europa. Né? Então são coisas que acabam sendo criadas de fato. E quando a gente fala de propriamente o Ibovespa, lembro de ter trazido uma informação. Bovespa, ele é basicamente 50% capital estrangeiro. E quando a gente fala do nossa relevância no mercado de capitais mundial, não representamos 2%. Né? Então, de fato, somos muito pequenos. Tá? Então, qualquer capital estrangeiro que chega, infla. Então, pensem no formato, por exemplo, da Colômbia, que tem um mercado bem menor que o nosso. Qualquer capital que Sim. chega, É muita metade do coisa. Brasil, pô, duplica. A Argentina não para de crescer novamente, né? Então são. Inclusive, o Adriano perguntou ali, né, se você está acompanhando, né, a questão da economia argentina, né, que teve as eleições agora, teve aquele papo da ajuda dos Estados Unidos. Perfeito. Acompanhar que nem você, só lendo Uhum. material, não me especializando sobre o assunto, até porque vai aquela questão de favoritismo, né? Sim, Esse governante é meu amigo. Se a sim. gente pegar, por exemplo, como base Crusader Kings, né? Referência aqui, tá? É da mesma família que eu, né? É, Tem a mesma dinastia, ideologia. né? Exato. É Então vamos fácil ajudar. concordar com alguém que é da sua dinastia, né? Vamos concordar aqui para não trazer nenhum problema de fato. Então são temas que acabam sendo bons da gente estar falando, né? E focando aqui novamente nesse assunto, quando a gente fala de Brasil, ainda não tá, deixa eu passar aqui no próximo slide. Quando a gente fala de Brasil, já tem projeções até discordando de aonde que vai o próximo corte, né? Se vai acontecer ainda Uhum. esse ano, se vai acontecer no início do ano que vem, quando vai acontecer, de que maneira. Eu quero ver se alguém já tem alguma informação mais pontual, se alguém já está mais Cara, informado? O que está esperando? eu vi o que? Eu acho que tem uma semana uma notícia, foi manchete, né? Eu li manchete, basicamente, falando que o Banco Central já meio que disse, né, que vai manter a taxa de juros até dezembro, né? Ou seja, até o final do ano aí já tá garantido mesmo, né? Que vai se manter isso daí. Aliás, quais são as próximas reuniões pra gente ter essa expectativa aí? Você É, sabe as datas? basicamente a cada 40 dias a gente tem, A né? cada 40 Então dias, né? não tem como fugir muito disso. Eu não Sim. cravo quando tem, não tenho de cabeça também. É uma informação que ela só chega, É, semana tá vai pra todo ter. lado, né, quando É, acontece. o que a gente sabe, o que de fato acaba impactando é como é que tá o 45 dias. boletim, né? O que o pessoal acaba apontando.
pessoal, eu digo os economistas, Banco Central, o que eles esperam para juros, para inflação nos próximos anos. E nessa informação a gente está, da parte da XP pelo menos, que seria na casa dos 12%. Ó. Já vi há uma semana 13,5%. De fato, ambos são elevados. E reitera justamente o que a gente falou, de novo, na primeira live. Cara, vai ter oportunidade em 2026 em todo lado. Renda fixa a 12%, na minha opinião, ainda é extremamente atrativa. É. Ainda mais se a gente colocar uma inflação de 4%, né, que é o esperado. Uma inflação de 4% a gente ainda teria um ganho real bem forte. Né? Então, tá tranquilo por enquanto. Provavelmente a gente não vai ver uma mudança tão grande assim, né? Pro ano que vem. Então. Ainda mais sendo o ano de eleição, né? Com a Pois independência é, do mas Banco você não acha que Central. o fato de talvez ser um ano de eleição, talvez não tenha uma pressão política, tudo bem, né? A gente sabe que o Banco Central é independente e tudo mais, né? Pelo menos no papel, realmente. Não tem como ser 100% independente, a gente sabe disso também, né? Mas, de toda forma, ainda tem uma pulga atrás da orelha, né? Eu acho que não dá pra contar muito com isso, não, porque ainda mais pelo fato de ser o ano eleitoral, acho que a chance de a gente ter um ruído, uma distorção aí é significativa, pelo menos na minha opinião pessoal, né? Na minha santa ignorância aqui. Não é impossível, mas projeções, expectativas são feitas para serem quebradas. Sim, Quando a gente sim. fala de investimento, que se ganha dinheiro é quando a expectativa se quebra e tu tá no mercado contrário. Né? Vai continuar subindo. Petrobras continuar subindo. Eu entrei vendido no momento ideal, ganhei dinheiro. Né? Sim. Então acaba tendo uma questão de timing, informação privilegiada, que hoje com a internet todo mundo tem informação o suficiente para ser mais difícil essa disparidade. Né? Que é um assunto que acaba sendo bastante pertinente do meu ponto de vista. Né? Mas sim, claro, é possível que não seja 12%, mas 12% já é uma queda de 3%. Se a gente pegar o ritmo que estava de aumento de juros, possivelmente até lá, o início das eleições, o período eleitoral, de fato, já teria cortes. O que se espera hoje é que a partir de março comece. Tá? Não Uhum. seria na primeira eleição, na primeira Uhum. reunião do ano, que de fato a gente vai ver um corte. Mas em março já é uma data um pouquinho mais especial, quando a gente fala assim. Tá? Primeiro semestre, fato, vai acontecer. Se eu cravar a data, não vai mudar muita coisa, sendo bem Você tá sincero. garantindo que vai cortar juros, vou te cobrar, hein? Não, ninguém aguenta mais 15%, tá difícil, tá complicado as Realmente, cara. coisas, tá? Claro, se tu é rentista, tu tá ganhando dinheiro. É. Ainda mais quando a gente pega Mas a os juros economia real tá sofrendo, né? Tá quando a gente pega sangrando. a empresa, a Magalu tá sofrendo, a Magalu não aguenta mais, ela queria voltar a subir, né? Agora, quero ver as pessoas que estão compradas em Magalu desde 2018, que Tem uma pegaram, galerinha aí, hein, mano? tá carregando o prejuízo desde lá até mais para trás, porque não vendeu, né? É. Mas enfim, são questões que acontecem e só com prejuízo às vezes a gente aprende, de fato. Inclusive, o carinha falou aqui, ó. Você tá falando aí, né, de rendimento, que a Selic ainda vai continuar sendo atrativa, mesmo caindo pra 12%. Mas aí que tá, cara. O malucão aqui perguntou, o Friso, né? Caixinha turbo do Nubank tá bom? Ótimo, pô. Se tu consegue pegar aquilo lá, utiliza. Né? Porque eu Tá falo aí. pegar, porque tem um limite. Me corrija, tá? Eu não sei se é 5 ou 10 mil o limite. Né? Então, para ser liquidez, por ser liquidez, tem uma rentabilidade bem elevada. Tem vários bancos menores que acabam utilizando isso como atrativo. Né? Mas vamos voltar para o papo do mês passado. Quando tem atratividade demais, É né? porque tem coisa. Claro, isso é um incentivo e, de fato, em questão monetária, não é tanto dinheiro. Sei lá, montar no máximo 10 mil reais. É É pouca 10 coisa. mil, eles falaram aqui, ó. 10 mil. Beleza, é pouca coisa. Né? Frente a um banco master que a gente falou no mês É passado, verdade, que negociava verdade. 120, 130, e quando a gente pega no secundário tá maior, mas daí não é culpa do banco master quando a gente pega assim, tá? O que Uh, eu acho que o que a pessoa tem que ter noção é que o banco faz isso justamente para ganhar cliente, né? Para ganhar leads, para chamar mesmo. Óbvio que vale a pena aproveitar, né? Porque no final das contas você consegue tirar uma casquinha, né? Mas tenha em mente isso. Isso provavelmente não vai se manter, não dependa da caixinha turbo do Nubank. não é um investimento central. Tá? Com certeza. Eu acho uma boa forma de investimento inicial. Pô, tá juntando dinheiro, vai ser tua liquidez, tua reserva de emergência, deixa Inclu- lá.
Inclusive, na verdade, eu acho essa ideia até muito bom pra quem quer começar, né? Porque muita gente, às vezes, tem lá a conta no Nubank, realmente, né? Ganha lá a grana dele lá e tudo mais, e o cara só tá com a grana parada lá e vê isso daí e fala, vou colocar. Vê o dinheiro subindo, fala, caramba, esse negócio de investir realmente é uma boa ideia. Aí vai lá e marca a reunião com a Marco. Exato. E no pior dos casos vai estar ganhando o dobro da poupança, tá? Pois é. Mas até um ponto importante, até falando sobre investimento, deixei aqui um recado até para os investidores. As pessoas elas focam muito em CDI, independente se ela está tendo ações em carteira ou se ela está tendo renda fixa em carteira. Quando a gente olha para investimento de longo prazo, minha opinião, tá? Tem que olhar para o IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, quando está falando agora em juros mais elevados. Porque no longo prazo a gente tem um histórico, sim, de juros também elevado, mas a inflação no Brasil também está muito elevada. Né? Claro, Sim. agora 4,80, 4,90, sei lá quanto que está, cravando assim, mas a gente tem um histórico muito elevado. Se tu bota uma taxa pré-fixada em cima disso, 6,5, vamos botar 6,5, é um resultado muito potencializador. Tá? Sim. Então, de média, longo prazo, eu colocaria isso de referência para bater. No curto prazo, se tu quer bater o CDI, a 120 do CDI com o Nubank, é ótimo, tá? É uma forma inteligente, de fato, de guardar dinheiro. E eu acho que é rentável ainda assim, tá? Legal, legal. Eu não esperava não, cara. Tipo assim, querendo ou não, eu não acompanho, né, essa questão do Nubank, essas caixinhas e tal, que a galera eu sempre vejo a galera falando disso daí, né? Porque inclusive eu tive a reunião com vocês, né? Vocês sabem a realidade financeira. Eu tenho um financiamento, então tipo assim, a grana que sobra ali não é caixinha, tá ligado? É pagar a dívida. É amortização. Exatamente. Então eu acabo nem vendo, mas legal pra caramba. Até eu vou analisar isso daí depois, pra falar bem a verdade. Não tem muito problema, né? Essa questão, tenta jogar com o livro de regras embaixo do braço. Sim. Vai te ajudar sempre, né? E questão para os investidores, né? Como é que vai ficar renda fixa para 2026, 2027 com corte de juros? O que muito se faz hoje, né? A gente pensa é aproveitar que, por um lado, querendo ou não, o CDI está elevado, consequentemente, os ativos pós-fixados, né, que são aqueles atrelados ao CDI, não tem taxa tão atrativa. Se vocês vão pegar um plano cartesiano aqui, né, desenhando de uma forma fácil, tá explicando para vocês como se fosse um cliente meu. Tá? Juro subiu, consequentemente, esse manda bastante. Mas quando está muito elevado, a dívida em ativos pós-fixados, que são aqueles multiplicadores de CDI, digamos 110 CDI, fica cada vez mais escasso. Né? Então, o 120 que tinha quando os juros era 10, não tem mais, vai ter 110, Uhum. 105, mais normal. E com juros no patamar que está, ativos como inflação, né, o IPCA mais alguma coisa, está tendo que ter um aperto maior. Consequentemente, a taxa também está mais elevada. Então, em renda fixa, a gente está olhando muito para isso. Para começar uma posição, caso tu não tenha, em ativos mais longos ou mais curtos até, na parte de inflação, porque a gente vai ter taxas superiores a quando tinha no ano passado, no ano retrasado, enfim. Muito se falou da NTNB mais 8%, né, que é o ativo de inflação do governo. Aqui a gente chegou a ver quase 9 em alguns momentos, tá? Para 2, 3, 4 anos em CDB. Né? Então, dava para aproveitar bastante e quando os juros cair, tu vai estar ganhando uma taxa legal. Na parte pré, o melhor momento já passou, tá? Que o melhor momento é quando não estamos a 16, 17% ao ano de pré-fixado. Exato, porra. Você tá maluco, É né? uma taxa bem alta. Já aqui, com expectativa de corte de juros para março, que a gente vê para 2, 3, 4 anos, é alto no nosso ponto de vista, mas para quem tem um viés de ancoragem de 15% de juros atual, vai estar em 14, 13% para 2, 3, 4 anos. Tá? Claro, isso eu falo de mercado primário, diferente do mercado secundário, que é um tema que a gente não precisa entrar aqui hoje. Tá? Então, um pouquinho de explicação para vocês. Na parte do câmbio, aproveitando ainda a desvalorização que está acontecendo do dólar frente ao real, Tô triste com isso, né? se tu recebe em dólar, fica ruim. Fica cada vez mais apertado, né? Tu viu tua renda cair 15% basicamente nesse ano. Cara, caindo muito, velho, desde o início do ano. É ruim de um lado, né? Tu basicamente está virando qualquer pessoa que trabalha em dólar, virou ou entende um pouco mais a dor do cara do agro.
né, que acaba exportando bastante e é quem pago depende em de dólar. exportação também. Mas para o investidor que está pensando em dolarizar ou iniciar uma dolarização, tá mais barato, É. querendo ou não, né? Então, de novo, oportunidade em dólar, oportunidade em algumas partes da renda fixa, ou se não em todas, e também a gente fala, querendo ou não, oportunidade e otimismo em bolsa, né? Acabou crescendo bastante o otimismo, 15 dias consecutivamente subindo, Sim. é coisa demais, né? É Então, raro ver isso na Ibovespa, né? Vamos falar a verdade. é normal a gente ver dólar caindo e bolsa subindo, tá? E vice-versa. Isso acontece, são amigos, vão estar sempre repetindo esse processo. Mas em bolsa, em portfólio, é momento de fato de reavaliar o que tu quer para os próximos anos, sentar, entender um pouco melhor se as tuas posições fazem sentido, se tua Magalu ainda faz sentido. Uhum. Oi deu decretada falência de fato agora, né? Tem alguns grandes bancos tentando recorrer com isso, mas tentar identificar um pouco mais o que vai fazer. Alguns casos, como o de Oi, talvez tu só deixa lá parado porque não tem mais o que fazer. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta sobre a Oi. Você puxou o assunto. Você Não sei acha que responder. agora é a quebra mesmo, cara? Eu estava tentando estudar um pouco mais, como investidor de fato, tá? Uhum. A parte da dívida dela. Sim. E ela não tem ativo suficiente para cumprir com a dívida. Uhum. Tá muito longe disso. A gente pode pegar 1 para 10. Né? Então, o que Eu dá li, para fazer é liquidar. eu, Para li por, pagar. eu li por cima ali a decisão, né, do juiz que realmente decretou a falência da Oi mesmo, né? Tirou eles lá da recuperação judicial. E ele falou exatamente isso daí. Ele falou que, tipo assim, nem se eles quiserem muito, né? Não tem como eles honrarem com os passivos deles não. E outra Sim. coisa também é que, querendo ou não, a Oi já foi sendo diluída, né, durante os últimos anos aí, né? Tipo, ela já foi vendendo tudo que dava pra vender ali, né? A galera tava até falando, né, que virou Noir ou Noi, enfim, eu não lembro. Enfim, na região deles a Oi foi tornando outras empresas, né? É a questão que aconteceu com a Varig também, tá? Sim. Uh, É, a Varig é uma empresa gaúcho, eu posso estar errado agora, tá? Mas acho que é gaúcho, eu não sei. de aviação, dominava, querendo ou não, o setor. Em 2008, se não me engano, ela decretou falência. O governo basicamente fez assim, a parte boa e a parte ruim. A parte boa seguiu sendo uma empresa e a parte ruim pegou para outras empresas, né? Porque o governo ele tem que fazer uma liquidação daquilo lá. Sim. Né? Então, sempre acontece isso. A gente pode pegar o Debrecht, querendo ou não, com uma repetição parecida. Casos também anteriores, tem que acontecer algo nesse sentido para tentar reestruturar, manter emprego ou, enfim, outras coisas que talvez eu não tenha conhecimento suficiente para falar sobre. Tá? Que daí tem que sentar, ler, para depois falar com vocês, né? Querendo. É, o Blaze falando lá. O Blaze, inclusive, a gente tem um público português aqui bem fiel. O Blaze é português também. Ele falando que aconteceu isso lá com o Banco Espírito Santo. Banco, né, cara? O banco sempre acontece mesmo, né? No final das contas. E a Inclusive, gente. aconteceu isso na Suíça agora, né? E pior que eu tinha um amigo que trabalhava no Credi. Que ele Nossa, conhece isso? começou a trabalhar no Credi, um mês depois virou OBS. Ninguém Nossa! entendia nada. Ninguém entendia nada. A maioria dos chefes dele, cargos acima, começaram a se demitir, ser comprados de outros bancos, né? Caramba! Então são coisas que de fato acontecem, mas o processo interno das pessoas, geralmente a gente não fica sabendo como que vai movimentar de fato isso, né? Pelo visto foi conturbado. Ah, mas também ó, o tamanho da movimentação que foi feita, né, cara? É absurdo, né? E o Acho que BS saiu foi ganhando, o né? maior desse estilo, não foi? Até onde eu sei, sim. E o É, acho que foi o BS maior. saiu ganhando por barbada, né? Gastou uma mixaria de dinheiro para comprar o concorrente dele. O Itaú comprando o Santander com uma mistura do Bradesco pelo valor do Banrisul. Né? Bizarro, né, cara? Foi basicamente isso daí que aconteceu. Será que o UBS agora é um banco que virou grande demais pra quebrar? Já eram, né? Já, Já eram. pois é, né? Já era. Já eram. Tem trilhões sobre custódia, trilhões de franco suíço, dólar, o que quer que for, eles têm. Né? É muita Fora grana. aquela economia obscura que a gente não conhece, famosa pelo Banco Suíço, né? Uhum. Que não fica em número. Mas enfim, são coisas que a gente não consegue numerar. E vamos entrar no assunto do momento. OpenAI,
inteligência A artificial, o que é bolha que da vocês IA, quiserem. Matheus, vai explodir, vai todo mundo quebrar, ah, meu Vai todo Deus. mundo morrer, é sempre assim. Os advogados do apocalipse. Ai, ai. Cara, Esse eu tema sempre vi. volta. Pois é, eu tava vendo muito conteúdo hoje em dia, né, esses últimos dias, tanto gringo quanto nacional, falando de IA e tudo mais, né. Principalmente agora, o que eu vejo todo mundo que comenta sobre finanças, assim, sobre esse tópico, falando, né, que é aquela disparidade gigantesca que a gente tem hoje sobre o market cap, né, o valor de mercado das empresas em relação ao lucro delas, né. E aí, quando eles pegam pra mostrar isso daí, dá até um meio que sustinho mesmo, cara. Eu vou falar bem a verdade, tá ligado? Você vê o tão esticado que o negócio tá. Mas e aí, o que você tem a dizer? Cara, é perfeita essa informação. Até eu quis trazer um comparativo da bolha.com com o que a gente vê hoje com a IA, tá? Eu não vou usar o termo bolha aqui, tá? Porque até tem umas questões que eu estava lendo que eu gostei bastante, né? A gente já viu muitas bolhas acontecendo no passado, como propriamente a das vias férreas nos Estados Unidos, que criou muita Hum, capacidade produtiva, verdade, né? Até tem verdade. um Ou essa podcast bolha das muito bom. linhas férreas, inclusive, que você levantou e pouca gente conhece aqui, hein, mano. Mas rolou mesmo, hein? Então, basicamente, teve muita capacidade produtiva liberada e foi eficiente. Porque vocês concordam comigo que foi criado algo, não ficou no, pô, isso aí. Querendo ou não, a bolha.com ela criou também muita Sim. empresa, ela criou Pô, muito data é só center, você criou muita pensar que a coisa. Amazon e a Google saíram dessa bolha.com, né? Porra. Sobreviveram. Tipo, uma das duas maiores empresas do planeta aí, mano, saíram de uma bolha, né? No final das contas. Sim. A gente viu também nos anos 20, lá nos Estados Unidos, querendo ou não, uma bolha da eletrificação, né? Os Estados Unidos, pô, que pena, a gente está se eletrificando. Mas foi tanta capacidade produtiva sendo alienada a esse ramo que acabou, de fato, algumas coisas em algumas empresas quebrando, mas todo mundo acabou tendo energia elétrica, né? Todo mundo acabou subindo o padrão de vida, aumentando o consumo, e são coisas que acabam criando outras demandas, né? Então a gente tem que olhar muito para isso. Uh, em que sentido a bolha vai ser ruim, se acontecer de fato, se estourar, né? Porque ela já está mirando o canhão para algum lugar. Uhum. Então, antecipando muito o assunto que a gente vai estar falando, uh, com relação a bolhas, né? Ela está criando coisa, ela está criando capacidade produtiva, ela está aumentando o valor de trabalho. O programador está reclamando, tem medo de perder o emprego, mas ao mesmo tempo está voltando também essa questão de contratar mais programador nesse sentido. Sim. Então são assuntos que acabam sendo muito unificados, né? Bolha ruim é aquela bolha que não cria capacidade produtiva, que não cria emprego, não cria um novo ramo de negócio, né? Que nem a gente viu a bolha do mercado imobiliário da China, né? Aquilo lá Sim. construiu, mas possivelmente não vai ser utilizado por bastante tempo. A grande questão da bolha, se a gente for falar de novo isso, né, é a precificação, que daí Quebra tu de mencionou. expectativa, né? Quebra de expectativa, que daí tu mencionou. Pô, tô vendo empresas relacionadas a isso que nem são listadas ainda em bolsa sendo negociadas a múltiplos de 90, 120. Eu vi isso na pandemia, acho que vocês que investiam em Magalu também viram isso com Magalu. Uma empresa negociada várias vezes o lucro dela. Na prática, ela tem que entregar um resultado fenomenal, né? Eu gosto sempre de comparar, por exemplo, uma empresa como a Vale com uma empresa que ela trabalha com tecnologia. É muito mais fácil uma empresa de tecnologia inovar e criar algo novo que vai multiplicar o capital dela do que a Vale descobrir uma nova mina e começar a destravar esse capital e ao mesmo tempo não ter que gastar tanto dinheiro. Então, pô, quando a gente pega a Vale, geralmente ela é negociada entre 4, 6, 8%, 8 vezes o lucro dela. Já quando a gente pega um Google, é negociado a 25, 30, quando muito esticado, 40 vezes o lucro, né? A mesma Sim. coisa ocorre com Microsoft, por exemplo. Só que outra questão, até estou antecipando muito aqui as coisas, vou focar nessa imagem primeiro, tá? Até porque o Sam Altman também é um profeta do apocalipse quando a gente fala disso, e o medo dele é basicamente eletrificação, tá? Até antecipando bastante coisa. Mas indo pontos a pontos, o que a gente percebe de diferença da bolha.com para basicamente essa questão das IAs, né?
os múltiplos estavam tão esticados naquela época que de fato não tinha para onde ir. Até 2000, nos anos 2000, basicamente, ter que o capital virado pó. Né? Então, muitas empresas que antes valiam, a Nasdaq, que propriamente estava sendo negociada quase 60 vezes na média, na Nasdaq, a parte de tecnologia do mercado americano, teve que, de fato, estourar isso. Porque senão não tinha capacidade de gerar esse lucro, porque daí a gente volta, é expectativa. Se tu espera que uma empresa ela é negociada 60 vezes isso, significa que tu imagina que na verdade metade do tempo ela vai dobrar, triplicar, quadruplicar o lucro dela. Né? E na Sim. prática não é isso que ocorre, ainda mais porque quase que foi 5 mil empresas que viraram pó. Né? Empresas que botavam o ponto .com no lado, que na verdade era uma garagem, né? Assim como já foi a Apple, assim como já foi outras empresas, em Oklahoma, inventei aqui do nada, e que de fato não tinham nada para ser entregue, não tinham capacidade, não tinham lucro, que é uma palavra extremamente importante, que já na parte aqui das IAs, muitas empresas hoje, elas não geram lucro porque elas não querem, tá? Porque elas querem continuar aumentando o capital, aumentar o CAPEX, o investimento delas. Então, são todos temas que acabam sendo falados. E o grande problema, claro, para mim, ocorre na precificação. Tá todo mundo comprando, ninguém quer ficar fora e continua subindo o capital em termo explosivo, né? A gente viu em Nvidia já batendo topo histórico, em outubro acho que ela bateu 5 tri, a empresa mais valorosa historicamente, né? Não sei se Acho que é da a história mesmo, né? eu não sei se a empresa lá do Rockefeller valeu tanto, né? Mas não são comparativos bons para a gente estar fazendo, até porque uma é tecnologia e outra não. Né? Mas são temas vigentes. E aqui vou parar nessa imagem porque eu sei que vocês gostam de falar dela. Eu Hum, imagino que vão querer falar sobre ela. como é que eles falam mesmo? Eu tô ligado. É a financiamento circular, né? Que isso aí Perfeito. meio que representa a dependência entre elas, né? E tudo levando pra Nvidia, pra variar, né? Nvidia e OpenAI. É, Só que aqui tem muito mais alarmismo propriamente do que, vamos falar, outra coisa. Por quê? concordo. Quando a gente fala de OpenAI, por exemplo, que tem um sistema próprio, né? E a gente fala de outras empresas que não querem desenvolver uma parte, por exemplo, de IA. Né? O Twitter tem o Grok, o Google, sei lá, tem o Gemini. Cada um tem uma IA própria. E a NVIDIA ela vai fornecer para todas elas, assim como a Broadcom também vai fornecer para todas elas. Então, isso é um caminho óbvio. Né? Não tem por que uma empresa ela não terceirizar o serviço quando ela não é especialista. A gente volta naquele tema de países sendo especialistas em áreas diferentes, né? Assim melhorando a eficiência deles. Né? E a questão aqui da OpenAI que eu trouxe é até um gráfico que é muito fácil de entender. Basicamente a gente consegue, vamos focar aqui, tá? Nessa parte de baixo, porque aqui já é um outro assunto. É um investimento que a OpenAI está criando, querendo ou não, para fomentar o mercado, para fomentar e resolver problemas que o mercado acaba trazendo, né, que vão desde a questão energética, que querendo ou não é um problema, questões como chips, que também são problemas. Né? O chat GPT da própria OpenAI, ele poderia estar bem mais avançado, só que não tem energia, não tem tomada para estar ligando aquilo lá. Né? E Uhum. não tem disponibilidade isso hoje para de fato estar sendo construído. E a gente pega dois players principais, Google e Nvidia, que acabam atuando nesse mercado, desenhando quase tudo. E, de novo, são geradores extremos de caixa. Né? E todas essas empresas elas vão ter algum investimento que é para construir essa melhoria. Né? E querendo ou não, a Nvidia vai fazer o que ela é boa, a Broadcom o que ela é boa, continuar fazendo o que ela já TSMC, né? domina, perfeito. Então são coisas naturais. Né? E vamos voltar aqui que eu acho que tu gostaria de falar alguma coisa ainda. Então, o que que acontece, né? Os alarmistas, cavaleiros do apocalipse, eles levantam que isso daí acaba criando uma dependência muito grande entre eles próprios, né? Onde a demanda de um gera a demanda do outro, logo isso daí cria uma tendência deles meio que alavancarem entre si, né? Eles se alavancam, aumentando o escopo da bolha, né? Mas o que você falou
procede pra caramba também. No final das contas, a NVIDIA não deixa de ser o maior fornecedor de placa para processamento de IA do mundo. E a IA, independente se é uma bolha ou não, é uma realidade. E assim como a bolha.com lá atrás aconteceu, muitos ficaram para trás e os poucos vencedores viraram gigantescos vencedores depois, eu imagino que a IA vai ser a mesma coisa. Aí entra a questão. A pessoa, por exemplo, o investidor que está se vendendo na questão da IA, né, que está aí comprando essa ideia, ele conseguir visualizar quem tem mais chance de levar a boa nessa situação. A sobrevida, né? Exatamente. Porque provavelmente alguém vai sair vencendo mesmo, tá ligado? Alguém vai sair vencendo. Muitos vão quebrar. Talvez a maioria, não sei. Mas... Enfim, talvez nem quebrar, né? Às vezes só reduz. Por exemplo, é difícil a gente imaginar, sei lá, uma Microsoft da vida quebrando por causa da IA. Difícil. Pô, no máximo, talvez eles fechem o departamento deles ali e não se envolvem nisso mais, né? Ou vão perder valor de mercado, que daí Exatamente. volta sempre no tema precificação. Exatamente. Tá tão esticado, os múltiplos tão esticado, que antes de 2023, sei lá, custava 10, agora custa 60, que vai ter que voltar para um patamar inferior. Sim. Isso é o que eu vejo, tá? Matheus, isso é o que o Matheus enxerga. Eu também eu concordo muito com esse ponto de vista. Até porque, pô, não tem como uma empresa dessas quebrar. Ou pode ser que elas sejam incorporadas por outras empresas e virem divisões. Normal. A própria OpenAI, né? Se a gente for parar pra pensar, porque dessa imagem que você tá mostrando aí, ele é o novo player, né? É o novo grande player, se a gente for parar pra analisar. Sim, que hoje ela custa 500 bi, se não me engano, tá? Pois é. E que nem quem foi que mandou aqui pra nós? Foi o Dark Zenko. Falou que a OpenAI teve um prejuízo de 13,5 bilhões de reais no primeiro semestre agora. Mas como você disse, isso daí pode ser também que seja justamente uma estratégia de mercado deles. Porém, não tira o fato de que eles são um novo player no mercado também. Isso daí por si só, na verdade, pra mim, já acaba ligando um alerta, né? Tipo uma luzinha vermelha. Pô, beleza. O que esses caras têm pro futuro? Porque diferente de uma Microsoft que já tem um mercado bem estabelecido, dominado, ou uma Nvidia que, querendo ou não, também já tem um know-how gigantesco aí, e vários outros mercados para explorar, ou Intel, Amazon e tudo mais, eles não. Eles dependem da IA. A ideia deles central é essa, né? Eles dependem que isso dê certo. E realmente, eles estão comprando essa ideia e estão vendendo isso daí e estão crescendo com base nisso. Pra mim, se tem alguém que vai perder pra caramba nisso daí, se for pra perder, é a OpenAI. Ou eles vão ser o grande vencedor. Mas opiniões pessoais minhas, entendeu? Não, eu acho perfeito, até porque é o grande player quando que a gente fala de mercado de IA, foi o primeiro que virou público para todo mundo utilizar, né, sem entrar naquele mérito de que, pô, se a grande população usa hoje, há quantos anos o governo americano já não usa, né? Que nem a mesma história da internet, mas enfim, é sempre assim, quando que tem um grande player na frente, os demais vão atacar. Ou esse grande player continua muito bem, ou ele vai ver apoios abaixo dele e vão ter essa sobrevida. Eu acho um tema importante quando tu mencionou, pô, é um mercado que ele acaba sendo fomentado. Não acho, porque tá todo mundo utilizando, até o pessoal que eu sei que gosta de investir em cripto, né? Acabam tendo que utilizar placas, sei lá, Nvidia, se tu vai minerar. Na Europa tem questões que o pessoal diz que vai utilizar para IA, mas acaba usando para propriamente cripto minerar. Né? Então, volta sempre para a mesma questão que eu comecei hoje a vir mencionando do Rockefeller. Né? Na corrida do ouro, venda pá. Então, acho um negócio muito interessante. É o que a Nvidia tá fazendo, cara. Vende pá para todo mundo. Né? Independente se for para correr atrás de cripto, se for para correr atrás de capacidade computacional, né, que a gente está vendo a questão da GPU, da memória. Eu vi que numa live, não sei se foi na semana passada, tu até botou a evolução, alguém mandou para ti a evolução do preço da memória RAM, acho que foi isso, tá? Sim, memória RAM DDR5. E o quanto que tá subindo, eu trouxe algo parecido também hoje. E, cara, é fenomenal. Bizarro. Basicamente, nos últimos meses, tá, semanas, ela tá subindo uma média de 5% ao dia o custo. Bizarro. É muita coisa. Isso para mim configura a bolha. Né? Isso para mim configura a bolha. Né? Mas, claro, tem que ser especialista na questão para de fato estar falando, é bolha mesmo. Então, pois é, né? A gente tá ventilando essa ideia de bolha, mas é porque, tipo assim, querendo ou não, como toda a economia agora tá virando dependente, pô, a gente consegue ver pelo preço da memória, você acabou de mostrar aí, cara. A demanda é tão grande, né, nesses investimentos aí, a escala é tão grande, a magnitude é tão gigante,
que tá distorcendo a memória do carinha aqui que quer montar o PC Gamer dele, tá ligado? Tá distorcendo o preço da VGA dele. Vai ter que topar. Então, tipo assim, chegou num ponto que tá afetando todo mundo. Então, independente se é bolha ou não, é uma realidade que vai impactar o mundo inteiro, né? Perfeito. Eu acho que até um tema importante para a gente voltar essa questão da venda de pá, né? Setores que eles podem ser beneficiados, ainda mais quando a gente fala de ligar na tomada, tá? Já tem aí a resposta. Energia elétrica, mas não quando a gente fala de energia elétrica padrão Brasil, tá? A gente fala de energia elétrica constante e que sempre vai entregar o mesmo resultado para um potencial estratégico desse, que seria data centers gigantescos, tá? Que o Brasil não está correndo atrás. Isso é uma pena novamente, tá? Então, para quem aposta em Brasil, a energia elétrica sendo um player relevante, nesse assunto aqui especificamente a gente descarta. Uhum. Porque, pô, energia eólica parou de ventar, a gente não ganha nada. A energia solar ficou de noite e acabou, né? Temos termoelétricas em alguns lugares que acabam tendo um resultado melhor, ou até hidrelétricas, mas é mais para a população, né? Então, quando a gente fala de energia elétrica para sustentar esses grandes data centers que estão sendo levantados, porque o investimento, como tu mesmo falou, Kratos, está sendo gigantesco, né? Quando a gente olha o investimento das Big Seven, né, nesse setor é algo avassalador, talvez não vou falar nunca antes visto, mas proporcionalmente ele está sendo muito relevante frente a outros eventos semelhantes, né? Agora a questão é, são empresas que têm uma geração de caixa absurda. A gente pega Microsoft, Nvidia, Apple, todas elas correlacionadas, elas têm uma geração de caixa muito grande. Elas podem se falar, pô, vou gastar esse dinheiro. A Apple, quando que a gente fala, ela tinha o potencial de comprar uma Disney, só com o que ela tinha em caixa. Então, tá deixando lá rendendo o CDI deles. Pensa. É absurdo, cara. Absurdo. É que nem a galera tá falando, né? Que. Eu, inclusive, eu vi, né? Algumas notícias mesmo. Que tem empresas, se eu não me engano, a própria Microsoft, eu não lembro se a Oracle também estava envolvida nisso. Mas eles estavam comprando usinas nucleares desativadas nos Estados Unidos. Pra poder ligar e alimentar data center. Porque aí o nuclear resolve esses problemas que você falou, né? Assim, Exatamente. Constante o tempo todo produzindo energia cara. Mas constante em grande quantidade. E vamos de follow the money, né? Pô, a gente já falou de energia. Setor. Ó, Falamos de energia. Pega a ideia, hein, chat. Falamos de energia nuclear. Estamos nichando um pouco mais. Então a gente já começa a falar de commodity, querendo ou não. Então já vejo há uns 10 anos falar muito de tese de urânio, querendo ou não. Agora tem que estudar a matriz energética da Alemanha, que era um grande player, da França, que é um grande player, que também está tendo um problemaço fiscal recente, mas também não vou entrar no assunto hoje. Tem que ser falado. E quando a gente fala de capacidade produtiva hoje, o maior destaque de verdade, quando que eu vejo, é China, tá? Que produz tanto quanto Estados Unidos e Europa somados. Tá? Então a China acaba, de novo, tendo um protagonismo muito grande. Se ela quiser, ela faz. Tá? Ela tem potencial, ela tem tudo para estar constituindo essa nova revolução. E voltando aqui um pouquinho, tá? Eu acho que esse gráfico ele é muito pertinente e, de novo, assustador. O que as pessoas buscam numa bolha? É geralmente pegar no início elas, tá? Para poder comprar e vender. É tipo pirâmide, momento. Né? Pegar no comecinho. Pirâmide no início é sempre boa. Pois é. Eu sempre fico zoando aqui com o meu chat aqui, se alguém souber dar uma pirâmide no início, mas tem que ser no início. Exato. Minha segunda tela apagou, espera um pouquinho. Deixa eu tentar problemas técnicos aqui. Mas que nem você tava falando aí da questão da China, né? Realmente, ela tem escala, se ela quiser, ela domina tudo aí e tudo mais, mas a grande verdade é que a China, ela não entra nisso daí, né? Ela tá meio que como um outsider competindo contra tudo isso daí que a gente tá comentando. Todas as empresas, tá fazendo deles, né? Então, tipo assim, eles estão lá isolados, tentando, inclusive, comprar a placa da NVIDIA que os Estados Unidos tá barrando, dias de passagem, né? E tentando desenvolver as próprias deles, né? A própria infraestrutura deles e tudo mais. Agora, se eles vão conseguir ganhar essa escala absurda e conseguir usar essa energia abundante que eles têm para conseguir competir com esse investimento colossal que a gente tá vendo aí, bem, o futuro vai nos dizer, né? Mas eles estão fazendo deles lá, né? Perfeito. Eu acho que é um tema pertinente, né? A gente sempre fala do imperialismo americano, europeu, enfim. São temas que acabam pegando e como que é o imperialismo do novo chinês.
é algo olhar mais para dentro, né? Porque é só a população RAM, né? O núcleo RAM, quando a gente fala, é avassalador. É muita É. gente de um só grupo que tá lá, né? Mas enfim, são coisas que acabam sendo importantes. Eu acho muito bom esse gráfico para a gente também estar olhando essa questão atual, tá? Que é o Chile EPE, basicamente. Ele está mostrando o que na prática? Está mostrando momentos quando a gente desconsidera o ruído político, o ruído de curto prazo e foca em prazos maiores de, por exemplo, 10 anos, tá? Do preço vezes o lucro da empresa, né? Dividido pelo lucro da empresa. E eu marquei aqui alguns períodos, como a crise de 29, no qual as empresas eram negociadas a múltiplos muito grandes, assim como algumas crises que aconteceram na década de 70, que também teve uma precificação maior, mas quando a gente olha de novo a ponto .com, no qual explodiu o mercado americano, querendo ou não, e depois teve essa correlação. Algo que eu notei, tá? Estava falando com uma pessoa que é muito mais entendida no assunto do que eu sobre isso quando eu estava montando material para vocês, é que basicamente independente da bolha, vamos falar dos últimos 10 anos, a capacidade está sempre aumentando e aumentando muito. Então a evolução que a gente está tendo está sendo tipo uma revolução industrial que não tem como voltar para trás mais. Tá? Uhum. Então a eficiência, o valor alocado está tão grande que o problema vai ser um pouco difícil de ver, de fato, quando acontecer. Tanto que a gente já teve durante a pandemia, um momento que a bolsa estava subindo. A gente pegou em 2019 a bolsa brasileira subindo pra caramba como referência, até ela ter um tombo, né? Mas isso aqui é a bolsa americana. E também agora, novamente, a mesma coisa acontecendo, mas com uma explosão um pouco maior por conta desse tema que virou, basicamente, tão relevante, né? Sim, sim. Agora, a questão é o seguinte, né? Do jeito que você está mostrando aí o gráfico, a gente já consegue ver, por exemplo, que atualmente a gente não está no mesmo nível da bolha.com lá, né? Mas, obviamente, a gente também não está no topo, né? No que a gente diria que é o pico, né? A gente nem sabe aonde a gente está próximo, se a gente está próximo ou só está longe, enfim. Essa seria a previsão de ouro para qualquer investidor do mundo, né? Quando a gente fala de análise, né, que de novo não compete ao que eu faço hoje, tá? Sim, Vai mais para a questão dos gestores de fundo, dos analistas de sim. verdade. O que importa para eles não é falar se um ativo negociado a 80 vezes o lucro tá caro e um ativo Mas se negociado faz sentido ou não, né? exato a 5 vezes, até uma referência do Rui Alves, do Kineia, tá? Tá barato, né? Ou em vice-versa. Eles têm que entender e justificar esse investimento. Pô, se 80 vezes tá barato, por quê? O que eles têm, que eles podem entregar e qual que é o investimento de risco envolvido? Porque capitalismo, querendo ou não, é isso, né? Mercado de Sim. ações, ele é isso. Quando a gente fala em investir em ação, em grandes empresas, vai ter esse tema. E quem vai ter o grande ganho, ele também teve, querendo ou não, uma iniciativa lá atrás de começar a desbravar um novo continente. A gente fala de navegações, a gente fala da Companhia das Índias Orientais, né, da VOC, foi a primeira empresa trilionária quando a gente fala em capital, querendo ou não. Então, são momentos de pessoas que tiveram ou um devaneio, ao mesmo tempo a coragem, que eu acho um ponto importante, tá? Que acaba sendo importante, vai ter esse desbravamento, tá? Que eu acho uma questão boa para estar falando. Uma- Só para mostrar aqui a questão do CAPEX, que eu acho que é importante, que é basicamente o investimento em ativos imobilizados, tá? Que a gente verifica, tanto na questão da bolha.com como hoje, e como a gente separa apenas as empresas do setor de tecnologia, tá? Olhando aqui para 2020, 2000 e 2001, tá? Para agora, tá? Então, de fato, o investimento em tecnologia do setor de tecnologia está de fato muito elevado. Eles estão investindo muito, que entra naquela questão dos múltiplos que tu mencionou lá no início, tá, Kratos? Que acaba sendo disparelho quase, tá? Desproporcional de Uhum. certa medida. Não sei se esse gráfico vocês já chegaram a ver, ele está circulando bastante, principalmente porque o Michael Burry ele postou. Tá? Então Sim. achei que é um gráfico bem interessante de estar colocando. Uh, eu vou deixar na próxima imagem, que eu acho até um pouco mais interessante, mas só para finalizar, que eu tenho até anotado sobre esse gráfico uma coisa importante para falar. O problema de tudo que a gente está falando não é o investimento. Né? É algo que a gente acho que já deixou claro. Né? Pô, o problema não é investir em IA, não é investir em Nvidia, Microsoft, enfim.
problema é no timing? Não, também. O problema é que o mercado pode queimar muito capital e se frustrar, porque Sim. ele está, querendo ou não, chamando muita atenção, né? Então, esse caixa sendo queimado, ele vai para algum lugar. Ou não. Espero que, de fato, se concretize tudo. Eu acho importante até mostrar esse gráfico, são das empresas mais valiosas, basicamente, do mundo. Quantas delas elas são de tecnologia, né? Ó, eu acho que tirando a Saudi Aramco, o resto a gente poderia dizer que é, né? Exato, exato. É uma Pior que questão, pô, que não tem o que eu- fazer, né? Elas acabam sendo, de novo, são interligadas, elas prestam serviço entre si, né? A Tesla acabou bombando pra caramba nos últimos 2 anos, foi uma empresa que foi muito falada, mas as demais já estavam lá, né? Nvidia acabou também superando todas as demais, né? Se compara é. muito Nvidia com a Cisco na bolha.com, tá? Então são coisas paralelos, talvez, só que a de Nvidia ela é a vendedora de pá. Então nessa questão eu acho que é Uhum. é a Tramontina quando a gente fala de faca brasileira, tá? Mas enfim, são coisas importantes para se olhar. E só para finalizar, deixar aqui esse tweet, né? Não sei se tem alguma outra versão que se fala agora por causa do X, mas esse tweet do Michael Burry sobre bolhas, né? Talvez se tu não quer fazer nada e tem uma situação de fato de risco, não faça, né? Deixa lá na caixinha turbo do Nubank, ganhando 120 do CDI, teu dinheiro suado, ou deixa na Sim, liquidez, deixa em stand-by alguma coisa, espera acontecer, não precisa participar de tudo, né? sim, Eu acho que é sim. importante esse recado. Não participa se acha que tem problema. E se for participar, não coloca todos os ovos na mesma caixa, Sim. né? Cara, Diversifica o patrimônio, pelo amor de Deus. o que eu ia falar agora é o seguinte, né? Apesar de esse mercado de IA afetar todo mundo, que nem a gente já comentou aqui e tudo mais, então, bem, mesmo o cara da caixinha lá, do Nubank, ainda vai sentir algum ruído e não tem como. Mas a verdade é, a pessoa que tá fora do mercado de IA, se alguma coisa acontecer no mercado de IA, ela vai com certeza sentir muito menos, né? E quanto mais diversificado for a carteira dela ali, menor vai ser esse baque, pelo menos tende a ser. E outra coisa, a gente tem que pensar que é um mercado novo. Ninguém tem bola de cristal para saber até onde isso vai e como é que vai parar, né? E assim como todo mercado novo, tem risco. Que nem você falou. O cara vai pegar tudo que ele tem e vai colocar em algo que ninguém sabe onde vai dar? Ainda. Difícil, né? Tudo bem que tá todo mundo apostando nisso e tal, e o mundo inteiro. É realmente, cara, a tecnologia talvez mais revolucionária que a gente teve desde a internet, né? Não tem como não olhar para isso e ficar impressionado. Muito E se o, fala que a IA vai criar mais bilionários do que a internet criou. E tá tudo bem, né? Tá tudo Sim. bem. Sim. Mas aí tem outro detalhe também, cara. Tem outro detalhe também que eu achei bem interessante que eu vi esses dias para trás, que é se a gente pegasse a economia dos Estados Unidos e tirasse o investimento da IA, possivelmente eles já teriam em recessão técnica, né? E isso daí é incrível, porque você vê o tanto que eles mesmos estão apostando nessa ideia, né? Os Estados Unidos não têm condição de se dar o luxo de falhar nisso daí, né? E isso amplia ainda mais a expectativa, né? Isso aí vai só aumentando a expectativa. E aí, bem, alguém vai sair ganhando nessa história. A IA veio para ficar, é uma realidade, mas é óbvio, quando tem uma quebra de expectativa, acontece que não falou aí atrás, né? Eu acho que é um ponto bem importante, até volta na questão de em qual parte da pirâmide os Estados Unidos está, que é a questão de eles serem de alta tecnologia, só que daí com eles fomentando cada vez mais a IA, né, que foi até um tema que eu acabei pesquisando sobre, tá, para a gente conversar sobre isso hoje. Acho que ele foi 97% a informação de que a dependência dos Estados Unidos está sobre IA nesse crescimento que está tendo agora, né, que tu trouxe agora. Uhum. 97%, 93%, é algo desse nível. Então, de fato, é muito relevante. Mas quando a gente fala em jogar todas as cartas, como eles estão fazendo, que basicamente tá sendo dito, né? Está sendo dito que eles vão ter que depender de outro player para suprir a parte do meio da pirâmide, né? Uhum. Que tem que ser a China, talvez. Quem vai Eles vão, ser, né? tem que ser, sei lá, algum outro país emergente, né? Em Alguém vai ganhar desenvolvimento. muito com isso, né?
Será que é o Brasilzão? Eu duvido, cara. Vou falar a verdade. Eles queriam anexar umas partes lá do Canadá, né? E o Canadá também tem bastante. Sabe mesmo, né? Que tem bastante produção e pelo menos tem lá a reserva, né? Então eles têm que voltar um pouco no tempo, dar um passinho para trás, porque eles já têm muita. Vamos pegar de Victoria, né? Eles têm muita fábrica de ferramenta, mas não tem de ferro e madeira. A matéria-prima. E vai encarecer o produto propriamente. Então, de fato, Sim. eu vejo como um risco depositar tudo assim. Mas a economia ela é inteligente, ela não é burra. Eles vão se movimentar da forma que é necessário. Né? Os profetas do Apocalipse falam que o mundo vai acabar todo dia, mas o mundo tá acabando desde quando ele nasceu, né? Exato. Até por isso tem em todas as culturas assim, é um apocalipse, né? Não tem o que falar. E de novo, pessoal, caso vocês quiserem falar comigo sobre esse tema depois, pode me chamar. Para aqueles que já tentaram realizar a abertura de conta em algum momento e tiveram esse bloqueio por conta, não conseguiram finalizar, me chamem também, porque a gente precisa mudar uma ou duas informações aí. E de novo, quando a gente fala de marca, a gente fala de investimento, a gente fala de planejamento, a gente fala de assuntos correlacionados a dinheiro, que eu acho que é até mais importante, às vezes, tá? Tu sentar e parar para analisar o que tu precisa fazer antes de começar a investir. Não vou fazer propaganda caixinha turbo do Nubank, tá? De novo. Mas são assuntos que de fato têm que ser conversados, né? Independente, é importante a gente primeiro conversar do que propriamente já sair abrindo a conta, que eu sei que a metade aí é precoce. Por isso que eu falo sempre, galera. Marca uma reunião com a galera da Marco para conversar com eles, para analisar a sua realidade e tudo mais. Eu falo como alguém que passou por isso, tá? Eles vão realmente tentar entender a sua realidade para depois decidir qual vai ser a melhor opção para você. Seja, bem, às vezes provavelmente já aconteceu de alguém entrar em contato com vocês querendo de fato, eu quero comprar uma casa. Me entrega isso daqui. Aí você vai virar e falar, opa, calma lá. O que você tem? Qual é a melhor forma da gente fazer essa compra? Qual é a melhor forma da gente chegar nesse objetivo que você tá querendo aí, né? Porque as coisas não são tão simples assim também quanto vocês parecem, e às vezes a melhor opção pra você não necessariamente é a melhor opção, né? De fato. Isso, as coisas não são iguais pra todo mundo, tá? Não tem solução de cabeceira. A gente vai tentar falar de planejamento antes de tudo, tá? Eu acho que é sempre vital. Pode ser que, de fato, tu tem que dar um ré, assim como os Estados Unidos têm que fazer, e só focar em trabalho, tá? Infelizmente, meu amigo. O Flash Play tá perguntando aqui se a Marco tem canal no YouTube. Eu nunca perguntei, na verdade. Cara, a gente é um pouco, não vou falar antigo, tá? Mas eu não muito nisso, não. Tem Instagram, tá? Marco Investimentos. Eu também tenho Instagram, que é Matheus Guzzi. Eu falo mais sobre investimentos correlacionados sobre isso, tá? Acho que tá aparecendo o meu nome, vocês podem buscar aqui depois de novo. Mas o foco mesmo é no Instagram. Se alguém quiser saber alguma coisa, pode chamar direto lá. E lembrem, se for no Instagram que vocês forem chamar o Insta da Marco, tá? E não me chamar, falem que vieram do Gustavo, do Kratos. Fala lá, meu patrão. Você viu eles aqui, tá? Agradecido. Show. Perfeito, Gustavo. Alguma dúvida, alguma questão ainda que o pessoal quer levantar? Não, tranquilo. E aí, galera? Vocês estão bora bem? Bora dominar a Inglaterra com os astecas? Tá difícil. Tá difícil, meu amigo. Qual que é o problema da vez? A colonização ou o quê? Não, o problema é a doença, né? A peste. Os europeus trouxe o quê? Trouxe sarampo, peste bubônica, trouxe varíola, trouxe tudo que você possa imaginar. E a população só vai caindo, né? Cara, eu perdi 80% da população no jogo, você acredita? É triste. Mas e na vida real foi até pior, inclusive. Mas, pessoal, é isso, tá? Obrigado por hoje. Qualquer dúvida, de novo, pode me chamar ou pergunta pro Gustavo que ele me manda depois, tá bom? Tamo junto. Gustavo é Kratos, tá, galera? Pra quem não sabe. Eu vi um comentário falando, pô, tu assisto o Kratos há 15 anos, 10 anos e não sabia que o nome dele era Gustavo. Perdão. Agora eu tô sabendo. Valeu, Matheus. pessoal. Tamo junto, Tchau. cara. Valeuzão.